Bom, a gente vai fazer a revisão aqui dos pensadores para a prova, mas no ponto mais específico, que são os indivíduos e a sociedade. Que cada um dos pensadores clássicos da sociologia vai falar sobre a pessoa e a sociedade. Porque a gente assim pensa assim, nossa, os nossos pensamentos são nossos. Será que são nossos? Né? Ou será que a gente foi tão influenciado e nem percebe? Vocês lembram da historinha do sapinho cozido dentro d'água? Não. Não? Nunca contei pra vocês? Eu acho que eu já contei, não pode falar, tá? Não, tá, desculpa. Não tem problema. Vocês podem levantar a mão se vocês tiverem pergunta. É aquela história assim, ó. Ninguém mais faz esse tipo de experiência, mas para vocês entenderem. Bom, se você colocar um sapo numa panela com água fria, ele vai ficar ali. Se você botar o fogo na panela e ele vai ficando ali, até o quê? Porque o sapo ele se adapta ao quê? À temperatura externa. Então, quando ele se perceber, ele já vai estar cozido, não vai conseguir mais pular da panela. Agora você pega o sapo e joga o sapo numa água quente, o que acontece? Ele pula na hora, porque ele não está adaptado. Então a gente é quem? É um sapinho cozido, já está dentro da panela com água quente, tá? Ok? Vocês vão entender melhor quando eu explicar. O Émile Durkheim, ele é francês, né? Ele vai falar sobre o fato social. E ele vai dizer o seguinte, ele vai achar uma forma, ele vai achar uma fórmula para explicar, ele é francês, ele vai achar uma fórmula para explicar a sociedade. Mas ele vai dizer que essa sociedade, ela é... E eu fiz um símbolo matemático aqui, gente. Ixi, os canecões. Que símbolo que é esse? Nazis. Maior ou igual, né? Lembram disso na matemática? Lembram disso na matemática? Sim. Não, aqui nenhum deles fala que a sociedade é mais importante que o indivíduo. Mas ele fala que a sociedade, ela é tão forte, ela tem um papel tão forte através de uma coisa chamada consciência coletiva, que eu falei do sapinho, tá? Que assim são as regras e normas que a gente segue desde pequenininho. Como ser menina, como ser menino, né? Como se sentar, que forma comemos... Não se comemos, porque todos os animais comem, né? Mas assim, que forma comemos, como fazemos as coisas que fazemos, certo? E isso tudo, ele diz que a sociedade, quando você nasce aqui, ela já impõe para você uma condição. E ele analisa essa condição através do fato social. Então ela é externa à nossa vontade. Nós não temos muita vontade. Por exemplo, nós podemos escolher que tipo de escola que a gente vem? Não. Nós podemos escolher se estamos numa sociedade que tem trabalho, por exemplo? Não. Podemos escolher a língua que falamos? Não. Não. Não, eu sou obrigada a falar português no Brasil. Ou vocês querem que eu fale inglês com vocês? E aí, vocês não vão entender nada. Tá entendendo? Lá desde a barriga da mãe de vocês, vocês não escolhem. Você nasceu aqui, você já está dentro do Brasil, com as regras, normas, tá? E ele diz, na verdade, generalidade. Depois eu explico generalidade na medida que eu for explicando, tá? Então ele diz que essa sociedade ela é muito forte. E ela tem um papel muito decisivo na vida das pessoas, porque a gente não pode se mexer muito em sociedade. Por isso que os europeus e americanos, os jovens viajam, porque está tudo feito lá, está tudo organizado, né? Você não tem nada novo para ver, é você nascer, ficar mocinho, mocinha, ir para a escola, arranjar um trabalho, casar ou ter alguém, ter filho ou não ter, e só esperar a aposentadoria e morrer depois, entenderam? Então, por isso que muitos países as pessoas acabam também se suicidando, que é o caso do Japão, que a gente vai ver. E o Durkheim é o cara que vai falar em suicídio também, porque o filho dele vai se matar, tá? E aí ele vai tentar estudar alguma coisa para tentar achar um sentido na vida também, através da ciência, tá? E ele diz o seguinte, que nós estamos inseridos nas instituições sociais. Qual das instituições sociais mais importantes que a gente tem? A primeira, a família. Pessoal, aqui a gente não está falando se a família é pai, mãe, irmãos. A gente está falando da família como você nasceu lá. Seus avós que te criaram, seus tios, não interessa. É a família, tá?
E essa família, ela vai te ensinar o quê? As primeiras regras. Você não pode sair sem roupa de casa, o que mais? Ou pode? Desde pequeno ensinaram você que você tinha que colocar uma calcinha e uma cueca. E ficar pelado era um problema. Ou não? Como comer? Primeiro come com a colherzinha. Primeiro dá o papazinho na boca do neném. Depois faz o quê? O garfo e a faca, o pratinho. Primeiro você começa a comer de colher, faz aquela bagunça toda. Aí você se adapta à sociedade. Você se adapta à sociedade e você vai tendo regras e normas até você chegar na escolinha. A escolinha vocês chegam fazendo, já sabendo. Agora as crianças ainda podem, né? Você usa a fraldinha, vai pra escolinha, daqui a pouco aprende como ir no banheiro, sozinho. Aprende como tomar um banho, arrumar o cabelo. E daqui a pouco vocês têm 14, 15 anos e estão indo pra escola, lavando o rosto, escovando os dentes sozinhos. Né? Quem tem filhos sabe o que é isso. Acompanha as fases da pessoa até chegar na escola. E vocês estão na escola desde quantos anos? Não escreve agora, espera um pouquinho. Desde quantos anos a nossa geração está na escola? Eu fui com 5 anos, 6. Vocês foi com 1 ano e meio, 2, 3, dependendo, alguns foram para a creche já cedo que a mãe e o pai trabalham. E aí são obrigados a estar nessa instituição escola, estão na família, estão na escola mesmo. Tem outras instituições sociais? Tem, a igreja, os partidos políticos, são instituições sociais, tá? Mas a gente não vai adentrar nesse tema agora. E aí ele fala na divisão social do trabalho dentro da sociedade, que cada pessoa tem uma função social. Então é meio que como se você viesse para a sociedade e fizesse a tua função. É como se a gente fosse o grãozinho de areia na praia. Tá ali, é colocado ali, faz sua função, e se não tiver a função, a sociedade não anda. Então não se espera do indivíduo, pro Durkheim, que ele seja, que ele tenha vontades, ou que ele seja independente. Ele tá e ele é moldado dentro da sociedade. Pensamento sobre Deus, vocês já têm, porque a religião de vocês já dá. Pensamento do que é família, do que é amizade, o que é um amigo, né? Vocês já têm por quê? Já pensaram sobre isso? Isso é filosófico já, né? Porque como é que é ser um amigo? Isso é filosófico. Mas quem é que dá o tom da amizade? O que é ser um amigo? É a sociedade. Professora, mas os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos também são moldados pela nossa sociedade. Por exemplo, claro, raiva, amor, a gente pode sentir, mas como sentimos? A forma como, por exemplo, vocês estão me olhando agora e estão pensando várias coisas, mas vocês não vão expressar isso. Por quê? Porque vocês estão dentro dessa instituição social, que é a escola, e vocês não vão falar tudo que vocês acham que tem que falar. Depende, sim, mas assim, você não vai falar coisas... por exemplo, você está trabalhando, você não vai falar coisas fora da casinha dentro do teu trabalho, senão vão te demitir. Na escola vão rir da tua cara, né? Tipo, claro, uma pergunta, eu tô falando quando você destoa do que é de todos. Entenderam? Um menino vir com um salto alto, por exemplo, na escola, é uma coisa muito diferente. Vocês vão achar ruim, vocês vão fazer bullying, né? Ridículo, e isso... Ridículo, porque a nossa sociedade ela impõe esse padrão, ok? Não estou falando se é certo ou se é errado, eu estou falando como nós nos organizamos em sociedade segundo esse pensador aqui, tá? Por exemplo, você vai passar na escola, se você passar e formar os 3 anos, você vai para o mercado de trabalho ou para uma faculdade e aí vai. Se você fugir da escola, o que acontece? Vão atrás por conta do conceito tutelar, mas se você não estudar, deixar pra lá, daqui a pouco você tá com 18 anos, desiste da escola, você vai pro mercado de trabalho e muitas vezes você tem que fazer o quê? Mais tarde voltar pra escola mais tarde. Por quê? Porque dentro do trabalho de vocês vai ser necessário ter o ensino médio. Isso é bem ideia aqui, tá? Bem como o pensamento dele. Nós andamos de acordo com o que a sociedade nos impõe. Certo, errado, bom, ruim. Eu estou traduzindo o pensamento do pensador, tá? E ele vai falar de uma coisa chamada coesão social. Como a gente é a areinha lá na praia, e a gente
dá até um ruim na gente, né? Que parece que a gente é manipulado pela sociedade. E pro Durkheim a gente não é manipulado, mas a gente entra dentro de uma engrenagem, como se a gente tivesse sempre uma função. Vocês aqui, qual é a função de vocês? Estudar. Ótimo. Ok? A função da professora. Aqui eu tô trabalhando a questão teórica. E aqui, gente, pro Durkheim, eu fazendo a minha função dentro da divisão social do trabalho, eu faço com que a sociedade se organize e fique junta. Ao mesmo tempo que a sociedade ela impõe papéis para vocês, papel de mãe, papel de pai, né? E ele não faz uma crítica aqui se é bom ou se é ruim. Ele apenas coloca para dizer o seguinte: não, a sociedade ela é muito forte perto do indivíduo. Você não tem muitas maneiras de sair dessa sociedade que está posta aí. Se você sair, você é marginal, você é colocado de lado, porque margem é isso, né? Marginal é margem, ok? Tá? Então ele nem faz essa crítica, ele só coloca. E aí, se por exemplo você fizer alguma contravenção dentro da sociedade, você é punido através da coerção social. Pega essa coisa de sair da escola e não estudar mais. Quando você for trabalhar dentro de uma empresa e não tiver o ensino médio, você diz: meu querido, tu vai fazer o ensino médio ou você não vai fazer esse curso que está sendo oferecido. O que acontece? A pessoa, mesmo não gostando da escola, com 30 anos, volta para o SEJA, ou volta para uma escola, ou volta fazer curso para poder terminar a escola, para poder entender, tá? Viram a pressão que faz? Eu não fiz no tempo certo. Não estou falando mal ou bem, tá? Entendam isso. E aí ele trabalha o conceito do fato social. O fato social, então, ele é externo, independe da minha vontade. A escola, por exemplo, a educação, não depende da minha vontade. Existe generalidade ou geral, tá? Existe em todas as sociedades. Pode ser de forma diferente ou pode ser... E ele é coercitivo. O que é uma coisa que é coercitiva? Ela tem um sentido de punição. Então eu não vim para a escola, eu não fiz o ensino médio, eu vou ser punido no mercado de trabalho. Eu não vou ser punido pela professora Karen ou pela tua mãe. Claro, a mãe já vai encher o saco, o pai também, né? Mas assim, no sentido, filho, por isso que o filho diz, a mãe diz, o pai diz, vai estudar, porque ele sabe que a sociedade vai ter essa pressão e vai te pedir, mesmo em qualquer profissão que você tiver, ok? Entendido, Durkheim? A sociedade ela tem um papel, ela é muito forte, o indivíduo é uma engrenagem, ele faz a sua função dentro da sociedade, tá? Entendido isso? Passamos para outro pensador, o Max Weber, em que, aí ele fala outra coisa. O Weber vai dizer o seguinte, gente, o Durkheim não considera a história. Agora, o Weber e o Marx, eles partem do princípio que existe uma história. Aqui é uma força invisível, que é a sociedade. Aqui, o Weber vai dizer assim, peraí, quantos indivíduos influenciaram a sociedade? Quando o Cristiano Ronaldo faz uma entrevista e tira a Coca-Cola de cima da mesa para uma entrevista, eu acho que foi não sei se foi da Nike, não me lembro. Ele dá uma entrevista e do lado dele, eles estão filmando o Cristiano Ronaldo, tem uma garrafa de Coca-Cola. O que ele faz? Ele retira a garrafa de Coca-Cola, isso aqui não é bebida, e pede uma garrafa de água. O que ele faz nesse momento com um indivíduo que tem uma influência na sociedade já? Ele diz o seguinte para o sistema. Ele falou assim, não, isso não é bebida para criança. Isso não é exemplo que a gente tem que dar. Eu sou um atleta e eu vou dar o exemplo. Então ele consegue influenciar todo, nossa, como ele era muito conhecido, a mídia toda caiu, nossa, de pau em cima, as ações da Coca-Cola caíram, tá? E não é só o Cristiano Ronaldo. Qual a diferença que a gente faz na vida das nossas famílias, por exemplo? Se eu chegar em casa hoje e eu tiver, por exemplo, não tem ninguém para fazer comida e eu nunca faço comida, e eu sei que meu pai e minha mãe, ou minha mãe vai vir cansado do trabalho, eu vou lá e faço uma comidinha e deixo para minha mãe ou para o meu pai.
e eu estou fazendo uma diferença na vida deles, né? Entenderam? Um abraço, mesmo que vocês brigaram, vai lá, pede desculpa. Às vezes é difícil, né? Não é fácil. Mas às vezes vai lá, pede uma desculpa e a gente muda a vida. Um oi, um bom dia. Às vezes a gente tá tão mal e alguém chega e dá um sorriso pra gente, né? Então esse dia muda. Ou pergunta, como é que você tá? Tudo bem? Não muda a vida da gente naquele momento? Então, ele diz que essa pessoa, que esse indivíduo, ele pode mudar, modificar, ele pode influenciar a sociedade que ele vive. No caso aqui, vocês podem influenciar e dar exemplo também, tá? Professora, tanto bom quanto ruim, né? A gente também é forma de exemplo, né? Se eu chego aqui e eu sou grossa com vocês e vocês são comigo, a gente tá dando exemplo aí, né, de relação, certo? Tá? Entenderam? Quais os outros exemplos de pessoas que modificaram a sua sociedade? Nelson Mandela, quando ele trabalha a questão do apartheid. Vocês sabem o que é um apartheid? Já ouviram falar? O que é? Na África do Sul, sistema de apartheid. Nos Estados Unidos tinha até a década de 40, tá? Bairros para negros, bairros para brancos. Escolas para brancos, escolas para negros. Eu tive uma amiga que visitou a África do Sul e ela é afro assim, mas tipo... ela é miscigenada, ela é brasileira e ela foi num bar na África do Sul faz uns 10 anos e eles ainda olhavam de lado para ela porque era um bar de branco. Ainda existe um pouco do apartheid e existe um racismo muito grande ainda pelo mundo afora, né? Olha o Vini Júnior, né? Isso. Quando ele diz não ao racismo, quando ele não aceita, ele também está modificando a sociedade que ele vive, tá? Certo? Talvez na família de vocês são os primeiros a estarem vindo para o ensino médio. Se vocês forem para uma faculdade, não tem aquelas pessoas na família da gente que influenciam a vida da gente? Eu tive meus tios, gente, na 1970, plena ditadura militar, 2 tios meus conseguiram ir para a Federal e morarem na casa do estudante. Era muito difícil, mas eles foram porque eles estudavam na escola de padre, né? E eles foram para a faculdade. E aí nós éramos pequenos e, nossa, que legal, a gente vai fazer faculdade também. Todos os primos fizeram, todos. Por conta dos tios. Que legal, né? Então, assim, sempre a gente... Professora, eu não tenho exemplo dentro de casa, mas você tem do vizinho, você tem do amigo, tá? Você tem... pessoal, só sai do celular lá pra mim. Guarda ele dentro da tua bolsa. Não, do bolso não, da bolsa. E depois ficar registrado até no vídeo da professora. Certo? Então, esse indivíduo influencia e é influenciado pela sociedade. Vamos lá. Se a gente for olhar os pés de vocês, por que vocês não estão descalços? E nem eu? Porque tá frio. Só por isso? Porque temos condições de comprar um sapato. Porque a gente, muito bem, obrigada, porque a gente tem condições de comprar um sapato. Ele está um pouco fora, mas está na moda usar chinelo e meia, né? Ele falou que ia vir de chinelo também, né? E daí não veio, né? Claro. E por que quando a gente vai comprar um sapato, por que vocês não escolheram o sapato de salto para vir para a escola? Porque não é um ambiente. Porque não é o ambiente, muito bem. Não é confortável e porque todo mundo usa. A professora Karen, eu também tenho tênis, tá, gente? Mas hoje, porque tá um pouquinho frio e eu tenho esse coturninho aqui, eu uso o coturninho mais porque eu tenho esse e é meio que um coringa pra professora. Mas se eu for comprar agora um sapato, eu vou escolher um tênis. Por quê? Porque os meus tênis estão já pela bola 7. Outra, eu posso ir pra missa, eu posso ir pro culto, eu posso dar um rolê, eu posso ir pra Umbanda, eu posso ir namorar, eu posso vir pra escola. Entenderam? Tá? Então ele diz que nós, seres humanos, através da ação social, podemos alterar a vida em sociedade. Quer ver? Ela tem 4 características. Tudo de forma racional ele pensa, tá? Então, ação social de forma tradicional.
Ok, eu vou comprar um sapato. Então eu vou preferir um tênis. Por que tênis? Porque todo mundo usa, porque o tênis dá pra ir jogar vôlei, dá pra jogar basquete, dá pra vir pra escola. 4, 5 meses aí eu tenho tênis pra tocar o terror. Certo? Então, todo mundo vai comprar um tênis. Ou um chinelo de dedo, um Havaianas, né? Olha os brasileiros. Todo mundo tem um chinelo de dedo. Não pode não ser da marca, mas tem. Aí o seguinte, você leva uma criança pra ver um tênis. Eu quero aquele tênis do Homem-Aranha, uma fortuna. A minha irmã colava adesivo do Homem-Aranha nos tênis que ela comprava para meus filhos. Inteligente, gênio, né? Gênio. Por quê? Porque eles queriam, se eles fossem com a minha irmã comprar tênis, eles queriam que tênis? O tênis da Luzinha, o tênis que tinha o Homem-Aranha, quem mais? O Homem de Ferro, pasta de dente com o Homem de Ferro. Aí a criança vai lá e escova os dentes. Né? Isso é uma forma de influenciar a sociedade, porque ele já viu o filme, mas é uma forma também de querer fazer essa atividade de forma afetiva, tá? Aqui, tradicional afetiva, relação a valores. Aqui, vamos lá. Me dá um tênis de marca aí. Oi? Cox. Cox, que mais? All-Star? Tesla? Vans. Vans? Quanto é que tá um tênis de marca assim? Se vocês tivessem dinheiro para gastar. R$1.000. R$1.000, tá? Vocês ganharam um presente lá da família e esse presente chegou a R$1.000 e você assim, agora eu compro aquele tênis. O sonho de consumo. Então, por quê? Porque naquele tênis tem um valor de marca. Quem usa aquela marca é rico. Quem usa aquela marca, nossa, são os meus amigos que têm. Sim, ele tem todas as equações. Mas presta atenção aqui. Sai da questão do julgamento e pensa o valor que eu vou usar enquanto ele tem um valor aquela marca. Muda pra cá, que daí tu vai entender melhor. Se eu vim aqui, a professora Karen dirigindo um Audi, se eu vier de bicicleta, nossa, a professora Karen é pobre. Agora, se eu chegar de Audi aqui na escola, não julga, só pensa como a sociedade imagina, eu de Audi. Entenderam? Agora sim, valor. Eu vou comprar um Audi, vamos dizer o seguinte, que eu seja uma advogada aqui na cidade. Se eu tiver um Audi, todo mundo vai dizer, nossa, que boa advogada que ela é. Pegaram? Associa, né? Associa, porque a nossa sociedade percebe que quem é rico é quem anda de carrão, ou quem tem um casão, entenderam agora? Então, o valor que está por trás daquela marca, ou do iPhone, ou do Audi, ou do tênis de marca, agora vocês entenderam, né? E tem a afetiva, valores, finalidade. Professora Karen vai comprar um carro ou usar um tênis, porque aquela finalidade eu preciso de um carro porque minha família mora longe por causa disso. Claro que tem um valor aqui, eu tenho que ter um carro às vezes para dizer também para a sociedade, poxa, eu sigo, né, o que todo mundo segue, mas a finalidade é o ter o carro, me deslocar e deslocar a minha família. E eu não preciso necessariamente de uma marca. Mas é claro que eu também... A finalidade é que meu carro não quebre e que eu consiga andar mais tempo com ele, porque o meu salário não dá para ficar pagando o mecânico. E eu não tenho um salário que me dá um carro zero. Um carro zero. Entenderam isso? Tá? Pega aqui, ó. Olha a influência. Pega a questão político-partidária. Vamos lá. Aqui em Araranguá, o meu partido político, ele tradicionalmente, todo mundo sempre vota naquele partido lá em casa. Então eu voto naquele partido porque tradicionalmente, ou naquela pessoa, tá? Afetiva. A Ganesha aqui é candidata a vereadora da cidade e ela é minha amiga. Mesmo ela não sendo do meu partido, mas eu gosto muito dela, eu vou votar nela. E a gente vota muito na cidade na questão afetiva, se eu conheço a pessoa, se ela me deu a mão, se ela é minha amiga. Valor. Olha, eu só voto naquele partido político que o valor que está acoplado naquele partido são os meus valores. Assim, ó, eu quero conservar a natureza, eu sou da luta da questão do desenvolvimento sustentável, preservação,
É um valor, gente. Valor religioso aqui também, tá? E eu tenho uma finalidade. Peraí. Ganesha do céu, eu trouxe... Araranguá é muito assim, tá? Não é só Araranguá, o Brasil inteiro. Tem uma história de questão política aqui no Brasil muito nova. Então eu vou lá e peço uma quantidade de tijolo pro vereador, que não pode, né? Compra de voto. Mas a finalidade ao votar na Ganesha é justamente vender meu voto. Ou ter em troca de gasolina. Entenderam? Professora, cabe quase tudo aqui, tá? Certo? A compra de um valor, o pensamento, tá? Tipo ideal, então, ele faz assim, ó. O que é o tipo ideal para ele? Ele é um modelo de análise social. Para Durkheim é o fato social, para Max Weber é a ação social, onde o indivíduo vai influenciar também a sociedade e a sociedade influencia esse indivíduo. Entenderam? Ó, isso aqui é sociologia pura. É mais subjetivo, né? E aí a gente vem para o Marx, que é a questão do materialismo histórico e dialético, que ele também parte da questão histórica, e ele como economista, porque ele estuda o capitalismo e aí as questões de lucro, como funciona a sociedade dentro da economia capitalista ou dentro das outras civilizações que ele vai estudar lá na história. Ele diz que nós estamos inseridos dentro de classes sociais e nós agimos como agimos se somos capitalistas ou trabalhadores. E que essa dualidade no sistema capitalista, ela é uma luta de classes entre os trabalhadores que querem um salário decente, um trabalho bom, educação, SUS, um SUS legal, que mais? Transporte gratuito, como acontece já na cidade, saneamento básico, em que o Estado cuide do trabalhador. Então a gente tem uma luta de classe em que o capitalista também quer mais lucro sempre. Né? Então para o Marx o capitalismo quer sempre mais lucro e o trabalhador boas condições de trabalho e de vida, trabalho dos adolescentes, escola, alimentação. Então é sempre, e essa luta é coletiva, essa luta aqui é de cada um, daí é individual, né? Porque o capitalista ele só pensa no grande lucro dele. E eu não estou falando do teu pai que tem um pequeno negócio, tá, gente? Aqui o capitalismo, para o Marx, aqui, é quem não precisa nunca mais trabalhar. Nem ele, nem os filhos, nem os netos, nem os bisnetos, nem os tataranetos. Entenderam que não é 50 mil reais aqui por mês que é um capitalista, tá? E aí, chega numa coisa chamada de luta de classes, entre essas duas classes sociais. Professora, mas se não tem capitalista, não é capitalismo. Não, se não tem trabalhador assalariado ou livre, também não é capitalista, porque nós mantemos o sistema. E ele diz que a gente tem que desenvolver uma consciência de classe, que somos trabalhadores e temos que perceber que as nossas lutas, né, a gente não é capitalista. A gente está inserido dentro do sistema capitalista. Pessoal, não existe para Marx outro sistema hegemônico maior do que o capitalismo. Pronto. Ele fala isso, né? Então quem não estuda Marx tem bastante preconceito ou falam que escutam por aí, né? Entenderam como é legal a gente perceber cada pensamento? Professora Karen, isso influencia? Sim, o Durkheim é como a nossa sociedade pensa e imagina. Mas isso aqui dentro da ciência já caiu. E esses dois pensadores, dentro da ciência, eles são os três são muito estudados, tá? Aqui como fórmula e organização da sociedade, como ela é, né? As instituições sociais. O Weber com a questão da racionalidade e da ação social, em que o indivíduo não é só um mero bonequinho, segundo Durkheim. E Marx vai falar que nós estamos inseridos dentro das classes sociais. Aqui não é quem vocês gostam ou curtem. Aqui é a percepção de como a nossa sociedade ou a ciência vai encaminhando o pensamento. Nas universidades, o que vocês vão estudar no mestrado, no doutorado, gente, é sociologia. Aqui vocês só estão ter uma rápida ideia do que é sociedade, tá bom? Pessoal, alguma pergunta de vocês que vocês queiram fazer? Não? Ok, então encerramos a aula de hoje. Obrigada, gente.